A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. O meu nome é Bruno César. Seja você evangélico, espírita, católico ou de outra denominação, você é muito bem-vindo no meu canal, porque aqui eu apenas venho compartilhar a palavra de Deus, que é uma mensagem universal, uma mensagem para todos. E eu estou finalizando hoje a série Os Sonhos de Deus Jamais Vão Morrer. E o tema da mensagem de hoje é Entregue seus sonhos a Deus. E a palavra de Deus se encontra em Gênesis, capítulo 22, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedeceste a minha voz. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, ela conta a história de Abraão. Abraão era um homem muito rico que veio da Mesopotâmia. Ele era um semita, descendente de Sem. Mas ele não podia ter filhos porque sua esposa, Sara, era estéril. Mas Deus ele promete, ele fala para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E você vai ter um filho, você terá na verdade vários filhos. E Deus muda o nome de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, que significa pai de multidões. E Abraão, ele aos 100 anos de idade, nasce Isaque, o filho da promessa. Aos 100 anos de idade, Abraão tem a sua promessa concretizada. E Sara, que era estéril, tinha 90 anos. Mesmo sendo estéril, mesmo sendo velha, ela gera uma criança, ou seja, intervenção de vida, intervenção divina, milagre de Deus. A promessa de Deus, ela se cumpre. E como Abraão ele queria ter aquele filho, quanto tempo ele esperou? Ele tinha 75 anos quando Deus promete um filho a ele. E ele já tinha desistido desse sonho, ele estava com 75 anos. E agora
na idade de 100, nasce o menino, o filho da sua promessa. Quanto tempo ele esperou? 25 anos. E agora Isaac estava com 18, Abraão estava com 118 anos de idade. E agora, Deus fala: Abraão, me dá o teu filho. Às vezes, querido, quando nós temos sonhos, quando nós queremos realizar algumas coisas, às vezes Deus pede para a gente entregar o nosso sonho para Ele. Aqui, aparentemente, parecia um Deus cruel, um Deus carrasco. Mas Abraão, ele fala: olha, eu vou subir, mas nós vamos voltar. Ele fala para o servo. E quando Isaac pergunta pelo cordeiro, ele fala: Deus proverá o cordeiro. E realmente proveu. No final da história, Abraão sai com Isaac. O anjo impede de Abraão matar o seu único filho, Isaac, o filho da promessa, porque Deus viu que Abraão estaria capaz de sacrificar aquilo que ele mais amava por Deus. E o que a gente aprende com isso? A primazia da nossa vida, o primeiro lugar na nossa vida tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Não pode ser sonho, não pode ser esposa, marido, filho, casamento, emprego, ministério. No primeiro lugar da nossa vida tem que ser Jesus. Senão, aquilo que assume a primazia da nossa vida se torna um ídolo. Isaac poderia ter se tornado um ídolo na vida de Abraão, mas Abraão amava tanto a Deus que ele estava disposto a sacrificar o seu filho para mostrar para o diabo e para Deus que ele tinha a primazia, na primazia de sua vida, um altar para o Senhor. E em resposta à obediência de Abraão, Deus, ele providencia um cordeiro. Ele primeiro manda o anjo para impedir Abraão de matar Isaac, que Abraão ia decepar a cabeça de Isaac, ia degolar. E aí o anjo grita, Isaac não precisava mais ser morto, e Abraão vê um cordeiro por ali, ele mata o cordeiro e sacrifica a Deus. Isaac permanece vivo, e o resto da história vocês já sabem. Isaac, ele tipifica Jesus Cristo, porque o Deus Pai entregou seu único filho para salvar a humanidade. Abraão tipifica o Deus Pai. Isaac representa Jesus, o Deus Filho, que ia ser sacrificado. No caso, Jesus realmente foi sacrificado. E isso só mostra o amor genuíno que Deus tem por nós. Deus poderia não ter proibido Abraão de matar Isaac, mas por amor, mesmo sabendo que nós não somos capazes de corresponder na mesma intensidade, o amor que Deus tem por nós, Ele nos ama. Deus, ele nos ama de uma forma que nós somos incapazes de amar. Mas Ele quer que o primeiro lugar da nossa vida seja dele, porque Ele merece. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o nosso Deus. E Deus, ele estava apenas Ele não ia querer que Isaac morresse. Muito embora o Deus Pai tenha entregado Jesus e Jesus morreu por nós, Ele não cobrou isso de Abraão e não cobra de nenhum de nós para a gente entregar o nosso filho para morrer. Mas Deus, ele estava apenas testando Abraão para ver se Abraão não era capaz de abrir mão do seu maior sonho. Então, querido, como o tema da mensagem de hoje, dessas 4 semanas que passaram, foi sobre os sonhos de Deus, que o seu sonho, seja em que área que for, não seja um ídolo na sua vida. Que Deus possa ser a primazia da tua vida. Que Deus possa estar em primeiro lugar na sua vida. Porque essa é a vontade dele. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o nosso Deus. E ele merece o primeiro lugar. Nós podemos viver sem casa, sem esposa, sem filhos, sem ministério, sem emprego. Nós não podemos viver sem Deus. Sem Deus a gente não pode viver. A gente pode viver sem um monte de coisa. Sem Deus não dá. Deus é fundamental. Sem Deus, as coisas não vão para frente. Nós precisamos de Deus a todo momento. E não se preocupe. Deus vai cumprir os sonhos dele na sua vida. Mas não coloque o seu sonho em primeiro lugar. Coloque sempre o seu relacionamento com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque senão o seu sonho se torna um ídolo. E idolatria é pecado. O primeiro mandamento de Deus é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então vamos amar a Deus. Dar a primazia, o primeiro lugar a Deus. Lembre-se, o primeiro lugar é de Deus. As demais coisas
podem ser substituídas, podem ser descartadas. Deus não. Deus é fundamental para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e sua família. Deixe o seu like caso você tenha gostado do vídeo e compartilhe com outras pessoas também, pois dessa forma você está me abençoando. Desde já agradeço a sua audiência e até a próxima semana.